Bem-vindos a mais um episódio do Está Tudo Bem Só Que Não, aqui na CFM 95.5. E se tu estás a acompanhar os vídeos, continua, porque isto não vai acabar aqui. E temos muito mais para conversar e muito mais temas para abordar e desmistificar. Hoje trago comigo, antes de mais, o meu nome é Beatriz Mendes e hoje trago comigo a Isabel Lima. Olá, Isabel. Olá, Beatriz. Tudo bem? Tudo bem contigo? Também, está tudo bem. Obrigada por teres aceito o meu convite. Obrigada eu pelo convite. E quero que te apresentes um bocadinho também. Pronto, então já disseste, o meu nome é Isabel Lima, sou de Leiria, de uma aldeiazinha perto de Leiria, tenho 56 anos, tenho 2 filhos. Não parece? Obrigada. Tenho 2 filhos, um rapaz e uma rapariga, e já tenho 2 netos. Uau, essa parte não sabia. Ah, não? Por acaso, não. Pronto, vês, ficaste a saber. E nós vamos falar sobre depressão, certo? Certo. Queres contar um bocadinho como é que, ou desde quando é que tu... Sim, posso dizer mais ou menos. Não me lembro o ano, lembro-me que foi na altura que os meus filhos ainda eram pequenos. Comecei a ter assim uns episódios menos bons, comecei a andar assim um bocado cansada, deprimida. Pronto, eu pensava que era o cansaço do trabalho, de ter os filhos pequenos, aquele stress de casa, trabalho, os filhos, aquela dinâmica toda. E depois comecei a não dormir, comecei a ter aqueles picos de ansiedade ao mesmo tempo, foi tudo assim ligado. Antes, não é para te interromper e não te esqueças do que vais dizer. Eu descobri isso a semana passada com a psicóloga, Vanessa, porque eu pensava que a ansiedade e a depressão não estavam nada ligadas. Sim, completamente sim. ao oposto, pensava mesmo. Sim. Ansiedade no futuro e depressão no passado. Sim, não. Mas não, já percebi que não. Não, porque assim, a mim, eu tive as duas coisas. Há pessoas que se calhar nem têm, eu tive. Mas eu já por norma sou uma pessoa muito ansiosa. Eu, se puder fazer ontem, não é amanhã. E de pedir a alguém já devia ter sido feito. Pronto. Mas depois comecei a dormir mal, a ter muitas insónias, pesadelos, e depois acordava muito cansada. Pronto, como não dormia, andava sempre muito cansada. E depois comecei com muitas dores de cabeça, ia trabalhar, não andava bem. Cheguei a um ponto, eu própria não estava a dar conta que estava, se calhar, a precisar de parar um bocadinho ou de ir a procurar ajuda médica. Pronto. Certo. E chegou uma altura que tive que mesmo cair tive mesmo a precisar de ajuda, que cheguei a um ponto que já não dava mais, por tudo e por nada chorava, só me queria era fechar em casa, estava mesmo a chegar ao ponto de chegar àquela situação fechada. Desistência. Sim. Pronto, e depois tive que procurar, ao fim de um tempo, tive mesmo que procurar ajuda. Eu não queria, porque eu dizia, eles vão-me dar medicamentos, eu vou-me pôr a dormir de noite e de dia, e eu não quero isso, mas nós temos que dar o braço a torcer. Eu agora compreendo isso, ao fim de tantos anos, compreendo que, e aconselho muitas pessoas a fazerem isso, quando se sentem que já estão a começar a cair, procurar ajuda, não chegar ao fundo do poço. Depois é muito mais difícil de se levantar. Aí sim vai ser preciso medicação. Muito, sim. E quando é que foi diagnosticado mesmo? Pronto, isto foi já para aí há mais de 20 anos, 20 e tal anos. Então o meu filho já tem 32, ele era pequenito, por isso há mais de 20 anos. E depois na altura eu fiz um tratamento, mas fiz só 3 meses. Porque depois eu tive de baixa. Mas com medicação? Com medicação. E tinhas terapia, psicóloga? Tive só psiquiatra. Não cheguei a fazer, porque depois eu estava a trabalhar, tive 3 meses de baixa, depois tive que voltar ao trabalho porque o meu patrão precisava de mim, porque eu era empregada única, só tive os 3 meses, já me sentia um bocadinho melhor, mas eu sei que devia ter ficado mais tempo, porque o próprio trabalho era um bocado puxado, a nível de cabeça e tudo, era um bocado cansativo. Pronto, e depois fui fazendo, depois quando me senti melhor, parei, eu sabia que não devia de parar, parei. Depois, passado 1 ano ou 2, aquilo voltou outra vez. E depois é assim, as depressões voltam muito na época de primavera e outono. Engraçado, são as épocas que a psicóloga a semana passada também disse a falou mesma nisso, coisa. Pronto. E é nessas alturas que nós sentimos mais cansadas, porque o teu próprio corpo ressente-se nessas épocas. Sim, mais tempo de dia, mais coisas nós fazemos. Pronto. E então ia mais abaixo. Mas eu ia sempre tentando não ter que tomar medicação.
Porque a uma altura o médico deu-me uma medicação tão forte que punha-me a dormir de noite e de dia. E eu não queria, tinha 2 filhos pequenos, não podia dormir. Claro. Mas houve uma fase que teve que ser mesmo, pronto, porque eu não descansava e precisava mesmo, porque senão chega uma altura, estava maluquinha de todo. Mas depois fiz essa medicação, pronto, também tive a sorte de poder recuperar, porque assim, muitas pessoas à nossa volta não sabem lidar com pessoas com depressão, não conhecem, não sabem o que é. Sim, ou é coitadinha e não sei o quê, e fica por aí. Pronto, e então, mas tive a sorte... Não são compreensíveis. Sim, pessoas não compreendem, não sabem o que é. Quem nunca passou não sabe o que é. Mas depois também tive a sorte, porque eu cheguei a uma altura que não conseguia fazer nada em casa, e isso posso agradecer muito à minha mãe, que me ajudou muito nessa fase, que eu não conseguia fazer nada, não fazia comida, não fazia nada, e ela que fazia uma comida, ia lá buscar comida ao meu marido. E muito bem. E isso tudo, e chegou uma altura que já nem os meus filhos eu podia ouvir. E a minha irmã, isso também foi muito boa, também posso lhe agradecer isso, que ela também me ajudou, levava as crianças com ela, para eu poder descansar. Um bocadinho. Porque com crianças a gente não consegue. Mas pronto, felizmente, já lá vai estes anos todos, e há 13 anos emigrei. Eu pensei, meti na minha cabeça, agora que vou emigrar, vou ter uma vida nova, diferente, e eu vou deixar os antidepressivos. Fiz o desmame, normalmente, que temos que fazer, e felizmente, há 13 anos para cá, não tomo nada de antidepressivos. E se tudo correr bem, não vais tomar mais? Espero bem que não, que não seja preciso. Não, porque se calhar agora também sabes logo, tens logo o alarme Sim. em ti, sabes logo, Sim. desperta logo em ti o que é que há de fazer e que ajuda é que há de procurar. Tens assim algum dia que tenhas na memória que foi mesmo assim drástico? Só a memória que eu tenho mais foi do momento que eu estava muito cansada, a minha cabeça muito cansada, e que com os filhos, que são pequenos, a gritar, a fazer barulho, eu não os poder ouvir e gritar com eles, de não aguentar mais, prontos. E hoje em dia penso assim, mas porquê é que eu fiz? Mas naquele momento o desespero... Sentimento de culpa. Mas o desespero, porque eu acho que nós nem pensamos, naquele momento não consegues pensar. E aqui uma pergunta... O que é que tu gostavas que as pessoas sentissem? Não, desculpa. O que é que tu gostavas de dizer às pessoas em relação à depressão? Do tipo... ou seja, o que é que tu sentes? Sobre a depressão? Sobre a depressão, tipo... É assim, sentir... Como é que há de explicar às pessoas? Pronto, eu quando vejo pessoas que andam num estado, que eu sei que já passei por esse estado, que andam... abatidas, que andam em baixo e que dizem, já não sei o que é que faço, só me apetece chorar, só me apetece refugiar-me em casa. E eu digo, cuidado. Sinais de alarme. São sinais. Eu sei o que é isso, porque já passei por isso, e sei bem o que é isso, procura ajuda. Não deixes passar, para não bateres no fundo. Certo. Porque às vezes as pessoas não sabem ler os sinais. E eu, como já passei por essas situações, eu digo às pessoas, cuidado com isso, procurem ajuda. E uma altura aconteceu isso com uma pessoa, ela dizia, não, isto é muito trabalho, estou cansada, é muito trabalho. Eu disse, olha, cuidado, porque isso é sinais de um princípio de depressão. Não, passado um tempo ela foi ao médico e ela disse-me, tinhas razão, agora estou de baixa. E ela disse, tinha razão, pois ela disse, mas pronto, eu vou ficar agora uns dias em casa, vou ficar melhor. E fica tudo bem. E eu disse, olha, no mínimo 3 meses. Não me digas isso. Ficou 1 ano. Muito tempo. Foi. Só que eu não lhe quis dizer para não a desanimar. Não ceder logo é muito pior. Porque assim, se tu fores logo de início, acabas por, se calhar, resolver o problema mais rápido. Se deixares arrastar ao fim de muito tempo, é mais difícil de resolver o problema. E foi fácil para ti procurar Não. ajuda? Não. No sentido de procurares ajuda profissional? Sim, porque cheguei a uma altura que não conseguia mais e tive mesmo procurar, porque já não aguentava mais. E pronto, o único tratamento que tu tiveste foi realmente... Antidepressivos. Mas depois fiz também terapias alternativas. Fiz acupuntura, também me ajudou um bocado nisso, porque apesar de eu trabalhar na área de saúde, eu não queria tomar tanta medicação, porque já sabia o que era. Certo. E então tentei procurar. E uma altura um psiquiatra disse-me para tentar, não só na medicação, tentar fazer coisas, procurar coisas que me ajudassem no meu dia-a-dia para distrair, para andar ocupada. E então, nessa altura, ele disse-me, o que é que você gosta de fazer? Ir à piscina, ir ao ginásio.
Eu disse, gosto, mas não é o que eu gosto mais. Mas procure qualquer coisa que você goste de fazer, dançar. Eu disse, olha, adoro dançar. Então dança. E eu Não é? então, eu já tinha andado há muitos anos no rancho da minha terra e depois voltei para o rancho da minha terra. Vês? E isso ajudou-me também, porque atividades, dançar e fazer atividades que normalmente se faz no rancho, temos muitas atividades, andamos ocupadas, não pensamos nos problemas da vida. Mas se calhar não é só isso também, foi-te puxar aqui um bocadinho da tua infância. Sim, talvez. E isso é E muito fazer bom. uma coisa que Nostalgia. eu gosto. Porque tu Exatamente. trabalhar, tens que ir trabalhar porque precisas de ir trabalhar. E ali ias porque gostavas de ir. Exatamente. E na rede de apoio de amigos e família, tu nessa altura tiveste o apoio familiar? Sim, de amigos? não, nisso não me posso queixar. Tanto a nível do meu marido, a minha mãe, a minha irmã, todos me apoiaram. Sim. Isso é muito bom. Nisso a minha família apoia-me. E perceberam muito bem. logo à primeira? Foi... Não. Pois, porque é sempre difícil. O Sim. outro que está do Sim, lado de lá sim. não Sim. Porque ao perceber. princípio pensa sempre que é um cansaço, porque é muita coisa junta para gerir, é cansaço. Mas apesar do cansaço, vêm as outras coisas seguintes. E houve assim alguma frase que te tenha magoado, mal intencionada, que te tenha magoado? Não de Que te família, lembres? mas de pessoas de fora dizerem, porque eu uma altura disse que tinha que ir ao psiquiatra e dizia, sim, mas isso é o médico dos malucos, tu vais ao médico dos malucos. Isso é sempre Eu best-seller. eu acho que isso, toda a gente passa Toda a por gente isso. diz. Tanto quem tem ansiedade como quem tem depressão. Sim, sim. É difícil porque uma dor corporal sem ser do pescoço para cima, tirando os ouvidos e outras coisas, quem está de fora não percebe muito bem. Não, é Tudo o verdade. que está aqui dentro da caixa torácica. Caixa torácica, certo? Não, caixa torácica é aqui. Pois é, estas bombons. Pá, ninguém me está a ajudar. Aqui na nossa caixa. Nosso cérebro. Sim, mas isto é uma caixa, não é? Sim. É uma caixinha. Dentro desta nossa caixa é difícil as pessoas perceberem O que vai lá dentro. o que vai lá dentro. É verdade. É verdade. É verdade. Só, eu costumo dizer, só quem passa por elas é que sabe, é que compreende. E se a tua depressão, eu pergunto isto à ansiedade também, se a tua depressão ou a ansiedade fosse uma personagem, o que é que tu dirias? Qual era que era a personagem? Sei lá, um monstro qualquer por aí. Não há assim ninguém que lembres de um filme ou alguma coisa? Não, não há assim nada. Não. Não, porque eu agora tento me esquecer disso tudo. Só me lembrei novamente da depressão por causa deste. Mas é bom a Convite. gente falar. Sim, Até porque a terapia ajuda muito nisso, da gente deitar cá para fora tudo o que temos falar. no passado e Sim. o que é que queremos fazer e o que é que fizemos. Qual é que foi a coisa mais aleatória que te fez rir no meio de um dia de depressão, um dia difícil? me fez rir. Ui, sei lá. Não sei, agora assim de momento Não me te lembro lembras? assim de nada. Pode ser que te lembres ao longo do resto do episódio. Tens algum Às hábito? vezes ri para não chorar, não é? É verdade, ri para não chorar. Para não chorar. Tens algum hábito que desenvolveste no meio Para do tempo passar. que tiveste a depressão, Um hábito. que criaste, Sim, comecei. para tu controlares a tua Sim, depressão? comecei a aprender-me a respirar, aquelas respirações mais profundas, a controlar mais um bocadinho, tentar não reagir tanto a quente, pensar, não, espera aí, tens que te concentrar mais um bocadinho e respirar, porque assim, às vezes com a ansiedade, eu acabo por sentir aqui um aperto e não consigo respirar. Parece que está aqui um aperto dentro e isto depois é difícil. E então eu tento aquela respiração mais funda, respira, expira, mais Para te fundo, acalmares. para tentar acalmar. Isso também é um bocado... É uma terapia. sim, é uma terapia. E é um bocado também a tentares controlar a tua Sim. ansiedade, A minha e não, ansiedade, e sim. não a depressão. Sim. Lá está, porque a depressão vai sempre puxar um bocadinho mais para o estado de espírito, cansaço e assim. Há assim alguma coisa que te irrite, assim, no dia-a-dia?
que te irrite, que te causa mesmo irritação? Sim, às vezes umas coisitas que irritam quando nós pedimos alguma coisa a alguém que não nos façam logo. Em casa, por Coisa, exemplo? a ansiedade, às vezes irrita. Às vezes irrita. Olha, sabes o que é que me irrita bastante que criaram agora? Não sei, acho que ainda não partilhei isto aqui nos episódios, mas quem me conhece já sabe, porque isso me irrita. É as estampas das garrafas que criaram. É verdade. Pode não parecer nada para ninguém, Sim. mas irrita-me. Eu também não gosto. É bom quando a gente estamos a conduzir e realmente abrimos Que assim e não cai. sai. Mas eu vou a beber, não é? Uma pessoa encosta a tampa Da o garrafa. bocal É verdade. e aquilo bate no nariz, assim, um bocadinho irritante e causa também, alguma ansiedade. também não gosto. Por acaso, nem me lembrava dessa, mas é verdade. É um bocadinho, Sim. um bocadinho irritativa. Sim, é. E falando agora um bocadinho da ansiedade, qual é que é o conselho mais... Qual é que foi... Desculpa, não é o conselho. Qual é que foi a frase que mais que te disseram que mais absurda foi? Sobre a ansiedade. Sobre a ansiedade. É como te digo, há coisas que já passaram há tanto tempo que eu às vezes nem me lembro. E tu ainda sentes ansiedade? Ansiedade, sim. Pelo menos ao domingo. E tu vais saber do que é que eu estou a falar, porque temos as reuniões da segunda-feira. E fico ansiosa porque às vezes os objetivos não são atingidos e então vou com aquela ansiedade toda, o que é que se vai passar hoje? Sim, eu percebo. E, de facto, hoje em dia, o trabalho é sempre aquela coisa que nos causa, infelizmente, que nos causa mais ansiedade. Seja bom sim. ou mau, ou seja Sim. uma coisa que nós gostamos ou não. Sim. Ou não cumprimos os objetivos, ou temos aquela situação que se vai passar naquele dia e estamos nervosos por isso, Sim. ansiosos por isso. Sim. Eu nessas situações continuo. Se eu tiver alguma coisa que fazer, que sei ou que vou ter que sair, já vou ansiosa e depois eu sou uma pessoa que sofre por antecipação. Mesmo que se passe daqui a 2 ou 3 dias, eu já estou ansiosa a pensar como é que vai ser, como é que eu vou reagir. Tens aqui uma irmã ao teu lado. Tu compreendes-me. Compreendo perfeitamente. E acho que muitas pessoas que estão a ouvir e que E têm às acompanhado vezes, também já as pessoas dizem percebem. assim, mas porquê é que já estás a sofrer se ainda falta? O meu marido diz isso, já estás a sofrer por antecipação. Espera até ao dia, depois logo se vê, há de se resolver. Lá está, não dá. Não dá. O próprio cérebro não controla isso. Não. Tive agora aqui uma situação esta semana que passou, estou a fazer um horário ainda um bocadinho cedo e eu estava naquela que, pronto, foi lá uma visita e nós queríamos cumprir com certos objetivos e queríamos ter tudo num brinco e, de facto, eu tive um ataque de ansiedade na terça ou quarta e o meu próprio companheiro não conseguia perceber o que estava a passar. Eu, quando o chamei, eu agarrei-me à minha filha, eu dei-lhe a mão, eu fiz tudo, eu só dormi 3 horas nessa noite. E o facto da privação de sono também influencia muito a mim, sim. para a ansiedade. A mim, sim. E eu só dizia, ok, isto vai passar, está tudo bem, não está tudo bem, mas vai ficar tudo bem, vai passar, calma, ok? E eu não conseguia adormecer. Eu tive 1 hora e 45 minutos, eu vi o telefone antes e vi depois, mais ou menos entre 1 hora e 45 até 2 horas, dormir. com os olhos fechados, Mas sem não conseguir conseguias dormir. Mas já me aconteceu várias vezes. Ou então acordar, por exemplo, dormir o primeiro sono, acordar às 2, 3 da manhã e já não consegui dormir mais. Mas porquê? Porquê que depois só se pensa naquele pensamento Só se pensa no que não, no que não se deve pensar? É. Porque é que não... pensei coisas boas. O quê? O quê neste momento, não é? E é isso que quem está de lado e quem está a suportar não compreendo o isso. cônjuge, não é? Sim. Tem que ter também um bocado dessa força e ok, vamos pensar em coisas boas, o que é que eu vou dizer? Não é? Também não é fácil. E às vezes não é fácil para quem ao está lado não sabe o que é que há de fazer, não sabe o que é que há de dizer, não é fácil. É verdade, não é fácil. É verdade. E o que é que aprendeste com a tua depressão e a tua ansiedade já agora? Pronto. 2 em 1. Tive que aprender a lidar com essas situações, com a ansiedade. Continuo a continuar a aprender a lidar com as coisas e vou continuando a tentar fazer coisas para me distrair, para não pensar na depressão, para não me enervar.
Isabel, qual é a tua maior conquista? Ai, a minha maior conquista foi os meus filhos. E agora os meus Tão bom. netos. E eles ouvirem isto, melhor ainda. Ah, sim. Os teus netos têm que idade já agora? Os meus netos, eu tenho um menino com 6 anos e uma menina com 3. Muito bom. Igual à Madalena. O que é que eu te queria perguntar mais? Sobre a ansiedade, desculpa estar a falar nisto. Alguma vez te... Isto também não tem só a ver com a ansiedade. Se alguma vez tu disseste, ok, chega, tenho que pensar em mim, vou-me priorizar, não vou pensar nem no meu marido, nem nos meus filhos, Sim, vou-me priorizar e já pensei nisso. para eu sim. ficar bem, eles têm que ficar bem. Sim. E Pensaste? tentar fazer já. E agora cada vez penso mais. Porque eu acho que com o tempo eu acabei por aprender essas, prontos, para já aprender, e porque na altura eu acho que nem sequer sabia lidar com a situação. E agora é que eu vejo que há coisas que eu fiz que não deveria ter feito. Claro. Pronto, e agora eu acho que já estou a aprender a lidar com essa situação. E eu sinto que há momentos que sim, há momentos que vamos abaixo, é normal, mas tento erguer-me e disse, não, eu não vou voltar a bater no fundo, não vou voltar a tomar antidepressivos. Isto não há de ser mais forte do que eu. Eu hei de superar. Isso é muito bonito. Pronto, e tenho, felizmente até agora tenho conseguido. E quem é que é a Isabel Lima agora? É uma nova mulher. Estou a fazer coisas que gosto. Faço muitas coisinhas. Gosto de fazer artesanato. Olha que bom. Gosto de Conhecia fazer... essa parte. Pronto, tens que ver. Gosto Se de quiseres fazer. partilhar alguma coisa, Sim, faço muitas coisinhas de vidro, decoupagem. tens alguma página assim que... Tenho, O Mundo da Isabela, Boa. no Instagram. Faço tudo o que é coisinhas manuais, tanto em gesso como em cera, em velas, em vidro. Em velas? Pintado, sim, Ai, que velas giro. também, pintado. É uma das coisas que eu gosto muito de fazer. Pronto, gosto de fazer bolos, como tu, também. É verdade. Gosto muito de fazer bolos. Faço todos os bolos de aniversário para a família. Pronto, e tudo o que seja assim coisinhas, eu meto-me em tudo, seja ajudar em festas na terra, seja em associações, gosto de ajudar. Isso é bom, também te distrai um bocadinho. Sim, como às vezes me dizem que eu meto-me em tudo. É como eu, mas ensinaram-me aqui e tenho aprendido ao longo dos episódios muita coisa, mesmo, e estou muito agradecida por isso. Tanto pessoas que convido especialistas ou pessoas que têm ansiedade ou depressão. Estou mesmo muito agradecida porque tenho aprendido várias coisas diferentes e isso foi uma das coisas que aprendi. Ok, nós queremos sempre experimentar coisas novas, mas também temos que descartar algumas e não fazer essas É coisas verdade. todas ao mesmo temmo. Esse Sim, sempre não é foi o meu tudo ao grande mesmo problema. tempo, que não pode ser. Mas esse é o meu problema. Infelizmente. Mas é assim, quando estamos a fazer essas coisas, estamos tão ocupadas, tu não consegues pensar nos problemas da vida. Mas se calhar é por Porque estás causa disso distraída. que depois não conseguimos adormecer na hora. Eu Já agora, pensei. felizmente, já durmo um bocadinho melhor. Eu também durmo melhor quando não tenho ansiedade. Pronto. Não posso é ficar a Era pensar em uma algumas piada. coisas. Pelo menos ao domingo à noite. Pois, exatamente. Porque as segundas são sempre segundas. É isso. Eu não tenho acompanhado muito. Não tens as segundas de manhã. Não. Tem sido difícil agora com este horário, mas Pronto. é o que é. Há de arranjar tempo. Filas de espera, dão-te ansiedade? Um bocadinho. Não. Pelo menos que se estiver com pressa, quando começo a ver que estou ali numa fila já ao fim de algum tempo e que as pessoas não se despacham, sim, um Enerva. bocadinho. Sim. Quando estão 50 pessoas no supermercado e só está uma caixa aberta. Ai, sim, sim. Não, 50 pessoas à espera. Sim, sim. Para pagar. E hoje em dia quase todos os supermercados é assim. Acabas por ter só uma caixa e... É verdade. E às vezes vais comprar só uma coisa e estás ali na fila à espera para pagar. Só por um artigo ou dois. É verdade. Há muito trabalho por aí. É verdade. No teu dia-a-dia, o que é que costumas fazer quando... Já falaste no rancho há bocado, que voltaste. Não, agora já não. Agora já não? Não. Tens que voltar? Foi na altura que tive a depressão, entrei para o rancho. Não deste continuidade, então? Não, estive lá 12 anos. Depois saí porque emigrei. E estou cá em Portugal novamente há quase 2 anos. E não voltaste? E não voltei.
Porque, Já pensaste em voltar? Já pensei e neste momento não posso, porque é como eu digo, tenho muitas atividades. Pronto, exatamente. E não consigo Temos que ir a todo lado. fazer escolhas e eu descartar algumas. Prontos. Não é que não tenha tido convites, porque estão fartos de me convidar para voltar, e é uma coisa que eu gosto, mas eu sou assim, se eu me comprometo, eu tenho que estar presente. E neste momento não estou a conseguir, porque não dá. E tu sabes que outra atividade Sim. que não conseguimos, os fins de semana estão a ser muito ocupados. Certo. E então não me posso comprometer com mais uma É fim coisa. de semana e tardes, Sim. a maioria das vezes. Sim. Mas no teu dia-a-dia, o que é que... Está assim alguma coisa que já é hábito fazer? Nem que seja uma simples coisa do género, acordas e tenho que ter aquele tempo de pequeno almoço e pronto. Sim, gosto de tomar um pequeno almoço com calma, ver um bocadinho de televisão ali naquele momento, estou ali um bocadinho a relaxar. É o teu momento. É o meu momento, sim. E depois é assim, gosto muito de estar na cozinha. Faço muitas coisas na cozinha, aquilo também para mim é a minha terapia. Engraçado, ontem eu estava super cansada porque tinha dormido as tais 3 horas ou 4. Ontem? Sim, ontem. O que é que eu me lembrei? Tenho colegas indianos, não é? E eles levam o pão deles, né? O chapita e o né? O pão pita, não é? Não, é mesmo Chapita. chapita. É aquele pão muito baixinho. Muito baixinho. O que é que eu me lembrei? Vou experimentar. Tenho que me deitar mais ou menos às 8h30, para acordar às 3h30. Pois. O que é que eu me lembrei? Vou experimentar. Pus-me a ler primeiro. Quando eu dei por mim às 7h30, já estava eu com a farinha nas mãos. E lá está. Por mais cansada que estava, continuei a fazer aquilo para me sentir realizada. E por acaso dormi descansada. Pois. Mas sim, temos que fazer aquilo que está na cabeça, porque senão a cabeça não desliga. Se calhar verdade. eu ia dormir, não ia fazer o pão, ia dormir e ia estar com aquilo na cabeça. Podia ter feito. Pois, eu não posso deitar a pensar nessas coisas, porque senão até que não durmo mesmo. E então, quando me deito, já sei que tenho tudo organizado para o dia seguinte. Pergunta de sempre. Já te caiu algum ovo no chão? Acho que já. Já? Acho que sim. Como é que o limpaste? Com a resposta de sempre, não é? Guardanapos. A sério? Mas há outra dica. Farinha. Resulta também. Muito bem. Farinha. Pôr farinha por cima? Por cima. Do e ovo? A farinha absorve a clara, absorve o ovo e assim é mais fácil de apanhar depois com o guardanapo. Boa dica. Vou experimentar quando me cair um ovo. Pois não vais Obviamente partir não um vou, ovo de não vou estragar um ovo de propósito. Não sei se queres dizer alguma coisa aqui para as pessoas ouvirem. Eu acho que já disse o que eu disse, que quando precisarem, notarem que estão a bater no fundo, procurarem ajuda, não se deixarem mesmo chegar ao ponto ao limite, sim. Porque é normal, não é porque têm que precisar de ajuda que pensam que são menos que as outras pessoas, porque não são. Porque as pessoas quando chegam a esses pontos é porque já fizeram muito e procurar ajuda não é por serem mais fracas. Não. Exatamente. Isso eu acho que até é serem fortes, porque estão a procurar ajuda para continuar. É verdade. A resposta a isso foi o que eu disse no episódio anterior. É um ato de coragem, não, acho que sim. não um ato de fraqueza. É tu reconheceres que estás a precisar de ajuda. Então, olha, Isabel, muito obrigada. Foi uma Obrigada. conversa muito, muito fofinha, muito querida. Obrigada Gostei pelo muito convite. da tua presença. E pronto, até um dia destes. Até à próxima. Obrigada. E se tu que estás a acompanhar os nossos episódios e que queiras continuar a acompanhar, aqui na CFM, às 22 horas, todas as quintas-feiras, até ver, não é? E se quiseres ver em vídeo no YouTube, no canal da CFM, está tudo bem, só que não. E pronto, e é isto. Sejam felizes e procurem ajuda se caso sentirem necessidade. Obrigada.